Olá, amigos do canal Vista Pátria, aqui é Alan Frutuoso e o cenário internacional está movimentado, né? O presidente Jair Bolsonaro praticamente salvou, não, literalmente mesmo, salvou o presidente do Paraguai, né? O Ábido. Ele é um presidente aí do espectro de direita e ele está lá no Paraguai e é muito interessante que permaneça ali um governo de direita no Paraguai para ter uma boa relação, né, com o Brasil. E ele poderia ter sofrido um impeachment para ontem. Todos nós sabemos aqui, teve até um caso, né, de um ex-presidente paraguaio que sofreu um impeachment veloz, relâmpago, porque lá a legislação, né, a Constituição do Paraguai determina que assim seja. O impeachment é feito em 72 horas, não há esse processo desgastante, né? O presidente ele atua quase como se fosse um primeiro-ministro ali, com uma moção de censura que poderia perder o mandato rapidamente. E do que a gente está falando aqui? O presidente Jair Bolsonaro, ele tinha fechado um acordo sobre a questão energética ali de Itaipu. Sabemos que Itaipu é uma usina binacional, né? Binacional, vai uma parte para o Paraguai e uma parte para o Brasil. O que acontece? O excedente de energia ali, né, na verdade a parte do Paraguai tem muito excedente de energia. E o presidente Jair Bolsonaro e o Ábido, eles fizeram um acordo para poder o Paraguai repassar esse excesso de energia para o Brasil, né, vender esse excesso para o Brasil aí de maneira mais barata. O que aconteceu? Os deputados de oposição, de esquerda, viram uma brecha nisso para poder botar o cara para fora, né? Ele estaria ali cometendo algum crime, enfim, os caras criaram esse arcabouço aí para poder empichar o presidente do Paraguai. Então, desta forma, o presidente Jair Bolsonaro, né, visando ali estrategicamente as relações com o Paraguai dentro da América do Sul, que principalmente com a sombra da Cristina Kirchner na Argentina, reunião do Foro de São Paulo tentando se organizar. Então é muito importante que o Brasil, agora que tem uma liderança no continente, né, pelo menos aqui na América do Sul, possua ali pessoas que possam atuar junto com o Brasil. Então o presidente Jair Bolsonaro preferiu abrir mão desse acordo que tinha sido feito com o Paraguai. Então hoje à tarde, né, ele pegou e determinou que fosse aí, denunciado o acordo, né, um processo para poder abrir mão do acordo, rasgou o acordo, não vai ter mais acordo com o Paraguai. Para dessa forma, o presidente do Paraguai não tem aí o objeto, né, do impeachment, né? No caso, vai ficar tudo na mesma, e aí o processo de impeachment seria arquivado. Porque lá é muito rápido, do dia para a noite, 72 horas, já poderia, né, ter o presidente ser colocado para fora lá pelo Congresso paraguaio. O acordo energético entre Brasil e Paraguai foi cancelado após desencadear uma crise política para o governo do presidente Mário Abdo. O Pacto para a Distribuição de Energia Hidrelétrica de Itaipu foi assinado em maio. O pedido para cancelar o ato bilateral veio do governo de Abdo, após a rejeição que provocou no Paraguai e que levou a oposição a anunciar que iria exigir seu impeachment. Em uma mensagem à nação, Abdo agradeceu aos que o apoiaram na crise, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. E o que vai ser feito daqui para frente, né? O presidente Jair Bolsonaro já avisou hoje que, por ele está fazendo isso de boa vontade, justamente para poder manter a relação, como eu falei. E nada impede de que eles façam um novo acordo. Então, rasgou esse acordo agora, salva o Ábido lá do impeachment, depois faz um outro acordo nesse sentido, né? Esse excesso de energia do Paraguai aí vai ser muito interessante, principalmente para baratear aqui nossa energia, e as indústrias aí que dependem de muita energia elétrica poderão ser beneficiadas com isso. Então, houve aí, né, esse ato de boa-fé do presidente Jair Bolsonaro. E vale lembrar, já que a gente está falando aqui de assunto internacional, né, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, né, o Ross, ele esteve aqui com o Bolsonaro. Eles estão já traçando aí o acordo que será estabelecido entre Brasil e Estados Unidos. E hoje saiu uma boa notícia também na relação Brasil-Estados Unidos, que foi, né, a designação do governo americano para o Brasil ser um aliado extra-OTAN, um aliado militar. Então, o Brasil e Estados Unidos seriam parceiros militares. O que isso significa? Significa acesso a armamento americano, né? Então, o Brasil teria preferência na compra desses armamentos,
Muitos vão dizer aí que tem conhecimento nessa área que já existe, né, excedentes que são repassados para o Exército Brasileiro, só que isso formalizaria isso e aumentaria o leque de opções para o Brasil, tá? E também tem a questão de cooperação militar em exercícios militares, treinamentos. Então isso tudo vai trazer aí muitos benefícios nesse campo de segurança para o Brasil. E vale lembrar que a gente não está falando só de governo federal. Por exemplo, um governo estadual, já fazendo parte aqui como ele faz parte do Brasil, ele pode também comprar armamento para suas polícias, né, ter acesso à tecnologia de inteligência dos Estados Unidos para poder implantar lá no seu estado. Então é muito benéfico nesse acordo como um todo aí. E antes que muitos fiquem preocupados, isso não condiciona o Brasil a participar de ações militares de maneira automática com os Estados Unidos, né? O que eu quero dizer com isso? Se, sei lá, os Estados Unidos resolvem invadir o Irã hoje, algo meio improvável de acontecer, mas vamos supor que acontecesse. O Brasil não seria obrigado a participar, tá? Então esse é o contexto. E também tem a questão da indicação do Brasil para a própria OTAN, né? Porque isso aí, esse status de aliado extra-OTAN, o Brasil entra num rol aí de 17 países, que inclusive fazem parte da Austrália, Japão, até a própria Argentina faz parte de algum tempo, mas na época aí da Cristina Kirchner, praticamente essa relação ficou morna, né? Praticamente congelou. Mas também tem a questão do desejo do presidente Donald Trump de indicar o Brasil para ser um membro da OTAN, né? Aí muitos podem perguntar, como é que o Brasil vai ser um membro da OTAN, né? A Organização dos Países do Atlântico Norte? Porque é o seguinte, inclusive a Colômbia já tem esse status. Você, justamente por mesma questão aí do Brasil ser aliado dos Estados Unidos, você não tem a obrigatoriedade de entrar numa ação militar. O que isso quer dizer? Os membros da OTAN hoje, né, lá na Europa, caso um país seja atacado, todos os outros são obrigados a responder ao ataque em conjunto, porque eles fazem parte, são signatários aí da OTAN. Esse membro da OTAN, né, que o Brasil poderia ser, essa classificação, não teria essa obrigatoriedade do Brasil ter que responder militarmente, e também o contrário é verdadeiro, né? Caso o Brasil fosse atacado, não obrigaria os membros da OTAN da Europa a defenderem o Brasil. Mas, de certa forma, o Brasil também teria acesso aí, não só aí à questão militar dos Estados Unidos, que essa aliança com os Estados Unidos, né, vai dar acesso aí à tecnologia de segurança, armamento americano, essa questão da OTAN também ampliaria aí esse mercado, até mesmo com o armamento europeu e tudo mais. Então, muitas coisas boas andando, né, sem contar o campo econômico aí do Brasil, aqui na América do Sul, muitas alianças sendo feitas, tem o próprio Eduardo Bolsonaro aí, né, que está voando também, fazendo muitas tratativas, agora estou falando com o pessoal do Oriente Médio, Emirados Árabes. É muito importante aí um fortalecimento da aliança do Brasil ali com os sunitas no Oriente Médio, porque a polarização nesse exato momento mostra aí uma futura derrocada xiita, né? Ou até mesmo o Brasil não pode ficar na mão dos xiitas nesse exato momento, principalmente quando se fala em questões comerciais, e ampliar esses laços aí com os sunitas, que são um aliado natural do Ocidente, tá? Não existe santo, tá, na política externa, não existe santo, não existe muçulmano santo, mas a questão é você ver dentro daquele contexto qual é o menos pior, o que poderá te agregar mais, né? E nesse caso, quando se fala em Oriente Médio, os sunitas, né, estariam muito mais alinhados com a nossa visão de política externa nesse exato momento, que engloba aí a visão de política externa dos Estados Unidos, tá? Inclusive, assista lá os vídeos sobre o Irã, a questão do conflito do Irã, que vem desestabilizando aquela região, né? Isso aí tem dedo, por incrível que pareça, né, da própria América do Sul, que contribuiu muito na época de Chaves, Cristina Kirchner, para poder aumentar esse relacionamento, desenvolver a própria tecnologia nuclear do Irã, que foi copiada das usinas nucleares da Argentina, né, com um favorecimento aí da Cristina Kirchner, antes do seu marido, depois da Cristina Kirchner, e com a intermediação de Hugo Chávez. Então, toda essa bagunça que está tendo no mundo, queira quer não, tem dedos de socialistas no meio, né? É impressionante, onde todo socialista toca, vira problema. Então, esse é o cenário atual. Como eu já falei, espero que você se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima, meus amigos. Seja um colaborador do canal, caso você já conheça aqui o canal e tenha confiança no trabalho, tem um link do Apoia-se aqui embaixo para você se tornar um membro, um patrocinador, ou através de uma doação, através da conta corrente aqui embaixo. Inclusive, temos o grupo de WhatsApp dos patrocinadores, onde eu me incluo lá,
A gente pode conversar, debater um pouco, ter um contato direto. E caso você queira participar, né, basta se tornar um patrocinador do canal, mandar um e-mail lá para o e-mail do Vista Pátria, @outlook.com.br. Você diz, eu sou um patrocinador do Apoia-se, eu sou um patrocinador através da conta, e a gente te adiciona lá no grupo de WhatsApp, né, para você aumentar e fazer parte da família aqui do Vista Pátria. Tá legal? Até a próxima, meus amigos. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.